sempre tive muita paixão assim pelo Walt Disney, né? Até conhecer os parques, conhecer. E eu queria escrever esse livro já há muito tempo. O Walt Disney sempre foi um cara muito ousado, muito ousado. Mesmo depois que ele já era um homem muito famoso, ele sempre foi ousado. Ele arriscava tudo em busca de um sonho, podia dar certo, podia dar errado, dane-se. Ele fazia do jeito que ele queria. Uma curiosidade, já que você citou a Dama e o Vagabundo, a cidadezinha que se passa Dama e o Vagabundo é Marceline. Ele usou de cenário exatamente O Marceline. cenário da cidade. Ele De era cenário. apaixonado por essa cidade, Apaixonado, né? apaixonado. Era a cidade da vida dele. Mickey é o personagem mais importante de toda a história. Na cultura pop não há nenhum personagem que tenha a relevância do Mickey. Todas as casas do planeta, se você imaginar, tem alguma coisa do Mickey. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Que bom que a gente tem som. Agora só falta ter o Maurício Nunes, o autor do livro Árvore dos Sonhos, que conta a vida de Walt Disney, que eu mostrei para vocês, que é esse livro, editora Zelig. Lobo Mochileiro aqui. Estamos me vendo e me ouvindo, então agora só precisamos acrescentar o Maurício aqui, o nosso Lobo Mochileiro, para a gente poder conversar, não é? Ó, acho que vai dar certo. Agora sim! Deus! Glória a Deus, glória a Deus! Eu tô gritando aqui, eu falei, Aleluia. não dá pra te ouvir, ninguém tá te ouvindo, meu Deus, eu tô aqui falando. Mas E aí, agora não tá estava vendo ouvindo? essa mensagem, agora que eu vi, quando eu vi, Uhum. vamos lá. Agora estamos todos nos ouvindo. Ótimo. Eu vi o seu especial na cidade dele, Marceline, né? Marceline. É uma graça a Lindo, né? cidade, uma graça. O seu vídeo é muito legal, tá no YouTube, quem quiser assistir a cidade do Walt Disney, do Maurício. O Maurício fez um vídeo muito bacana, mostrando o museu, tem depoimento, é muito bacana. O livro também é muito legal. O coração de Walt Disney está em Marceline. Por que você é fã número 1 assim, do Walt Disney? Conta-me, por que a gente chegou nesse livro aqui? Então, na verdade, assim, eu sempre tive uma paixão muito especial pela figura do Walt Disney, né? Porque eu sempre brinco que eu falo que tem uma diferença muito grande de artigo, né? Tem muita gente que gosta da Disney, né? Então é a Disney. Eu gosto do Disney, o Disney. Eu sempre gostei muito dele, da figura dele mesmo, né? Então, assim, e obviamente, como inúmeras pessoas que até estão aqui assistindo a gente e outras aí ao redor do planeta, cresceram praticamente com as histórias contadas pela Disney, né? Então a Disney, durante muitos e muitos anos, foi praticamente detentora de toda a, digamos assim, a educação, né, do nosso lar. Então a gente sempre assistia os clássicos, né, os contos de fadas, tal. E era lindo, assim. Então eu sempre tive muita paixão, assim, pelo Walt Disney, né? Até conhecer os parques, conhecer. E eu queria escrever esse livro já há muito tempo. Ele é o meu 8º livro e, na verdade, era para ter sido o primeiro livro, porque eu já estava trabalhando nele há muitos e muitos anos, mas eu nunca achava que estava pronto. Eu falei, não, esse livro precisa de um detalhe aí maior, eu preciso conhecer pessoas, por isso Marceline. E aí eu tive a oportunidade, em 2019, de visitar Marceline, de conhecer a cidade, né? Então ali eu acabei conhecendo pessoas que conheceram o Walt Disney, tiveram contato direto com ele. Então isso acabou me incentivando muito mais a fazer o livro, e eu acabei, né, graças a Deus, por aguardar esse tempo todo para lançar o livro, eu acabei ganhando um presente, que eu sempre brinco, eu chamo de Walt Disney, né, um presente do Walt Disney, que é o prefácio, né, feito pela Kay Malins, que é a fundadora do museu nos Estados Unidos, na Marceline, e foi amiga pessoal, tanto do Walt Disney quanto da família, né? Menininha quando conheceu ele, né? Nesse vídeo que você muito bem comentou agora, no 2º episódio eu falo com ela, e no 3º eu falo com a mãe dela, que é a Inês Johnson. A mãe foi quase sócia mesmo do Walt Disney, né? Porque ele tinha o projeto de montar uma mini Disney lá em Marcelina. Na verdade era um projeto de fazenda, né? Ele queria fazer uma fazendinha para as crianças e seria em Marceline. Só que, infelizmente, ele já tinha comprado a casa, já tinha organizado algumas coisas para fazer. A Inês e o marido estavam dando todo o apoio, mas veio a trágica notícia, né? Que o cara estava no último ano de vida. Então, assim, acabou cancelando esse projeto e focou, né? O irmão dele acabou focando na Disney World, que é a que a gente conhece hoje, que é de Orlando. Então, depois que eu tive todo esse material, eu falei... com o irmão dele ter cancelado o projeto. Sim, não, porque dá uma dó dela, não dá? Porque assim, dá muito
dó, porque quando ela começa a chorar, é muito bonita a cena, quando ela começa a chorar, dá muita pena, porque assim, você vê que tem umas saudades, né, um amor pelo Walt Disney e tal, e tem uma dorzinha, lógico, porque as cidades são 3.000 habitantes, né, uma cidade no Missouri, pequenininha. A chance dessa cidade ter se transformado, não digo no Orlando, óbvio, mas ela Sim, poderia ter se transformado numa cidade muito maior, porque viraria um polo turístico, né, o Walt Disney estava envolvido. Então eles claro. ficam tristes pelas duas coisas, por ter perdido ele e perdido essa enorme oportunidade, né, que poderia transformar a cidade. Mas Mas eles chegaram, eu achei bonito porque eles chegaram a homenageá-lo com a piscina pública e tal, então ele chegou uhum. aí. Isso foi bacana, né? Foi, a piscina pública foi em 56, ele já era muito, muito famoso. Só para a galera entender, o Walt Disney ele nasceu em Chicago, né? Então ele não nasceu em Marceline, porque às vezes tem alguns canais tal, que passam essa informação de maneira equivocada. Ele nasceu em Chicago, eu até fui conhecer a casa que ele nasceu lá, no bairro de Hermosa, né? E aí ele foi para Marceline com 4 anos de idade. Então ele passou a infância em Marceline. Só que ele passou em Marceline o lado bom da infância, ou seja, ele ficou dos 4 a mais ou menos 10, 11, 9 anos morando em Marceline, então curtindo a fazenda, brincando com os animais, tendo uma infância mesmo, porque depois que eles passaram para Kansas City, né, quando o pai do Walt Disney mudou com a família inteira para Kansas City, aí já a infância, digamos assim, do Walt Disney foi meio pesada, porque ele trabalhava muito, Desde entregava jornal, 4 da manhã, desde né? Porque eu estou lendo o 4 seu da manhã. livro, eu não li todo, Claro. tô lendo. Mas eu vi isso, que ele acordava para entregar jornal, não é isso? Essa era bem triste, sim, para falar a Devia verdade, porque ser difícil, é né? muito assim, era criança e ele acordava muito cedinho, 4 horas da manhã, e ele entregava os jornais, e, por exemplo, quando pegava tempo, vai inverno, neve, pô, você imagina aquele Ó, garotinho na neve, sozinho, entregando todos os jornais, e o pai não dava um centavo para eles, porque ela, tipo, pro pai era meio que obrigação, já que eu te sustento, eu te dou um lar, você tem que trabalhar para mim. Então era meio um regime quase de escravidão ali, né? E era meio triste, porque tem momentos, por exemplo, que eu cheguei a ver, né, em vários outros livros, evidentemente que a gente usa de base, que ele ficava sentado, por exemplo, em algumas casas, assim, em frente, via brinquedos abandonados, assim, na casa, e ficava brincando, assim, escondidinho, porque ele não tinha brinquedo, não tinha nada, e tava aquela neve, e o cara ali, ele fala, bom, pelo menos aqui acho que eu posso 5 minutinhos brincar, né? E, ironicamente, esse homem foi o homem que transformou a vida de milhões de crianças ao redor do imagina, mundo, do né? mundo O todo, mundo né? todo. É muito linda a história, assim, a história E do como Walt é que Disney, ele assim, por se torna esse grande empreendedor, esse grande artista? Como é que ele faz essa virada? Na verdade, assim, o Walt Disney sempre foi um cara muito ousado, muito ousado. Mesmo depois que ele já era um homem muito famoso, ele sempre foi ousado. Ele arriscava tudo em busca de um sonho, podia dar certo, podia dar errado, dane-se. Ele fazia do jeito que ele queria e, graças a Deus, a maioria das vezes ele acertou. Então, por isso que ele chegou onde ele chegou. Mas o fato, assim, ele desenhava desde garoto, por isso a Árvore dos Sonhos. Porque em Marceline existia uma árvore na Fazenda Disney, que até hoje tem a filho, digamos assim, da Árvore dos Sonhos, porque ela foi destruída com um raio, né? Então eles plantaram uma outra, os netos. E assim, o Walt Disney, ele desenhava muito quando era criança, até tinha uma paixão muito grande pelo desenho, pelos animais, tal. Por isso até os vários personagens sempre animais, né? E aí quando ele começou a investir, digamos assim, nessa carreira, mesmo contra a vontade dos pais, obviamente, ele, enfim, foi começar a fazer anúncios de cinema. Sabe quando passava o filme? Antes tinha os anúncios. E o anúncio era meio como se fosse uma cartolina ali, né? Escrito, olha, compre a pasta dental tal. E aí ele que fazia esses desenhos. Então ele montou meio que uma agência de publicidade disso. Mas ele sempre foi meio atrapalhado com o negócio, né? Assim, ele montou essa agência, acabou falindo, montou uma outra, acabou falindo, montou um estúdio, acabou falindo, até que um dia o destino colocou esses dois irmãos, que é o Roy e o Disney, juntos numa empreitada, que foi os estúdios Disney, que está fazendo 100 anos agora esse ano, vale relembrar, né, que é o primeiro centenário da Disney esse ano. E assim, e ali eu acho que a junção, Leda, dos dois é que acabou dando certo, porque o Disney era um homem criativo e ousado, mas ele não era um homem de finanças. De Então ele negócios, né? não era, ele precisava de um cara para tipo segurar a onda, sabe? Falar assim, não, não, até aqui, beleza, daqui para lá, acho melhor você tirar o pé. E mesmo assim, por diversas vezes, ele enlouqueceu o irmão, né? Porque o irmão fala, não vai, nós não temos caixa, não vai dar. Cara, ele não ouvia. Ele ia fazer. Eu te cito 2 exemplos, assim, eu acho que são importantes e responde até a tua questão, que foi onde ele realmente explodiu. Muitas pessoas falam do Mickey Mouse, então é lógico que o Mickey Mouse foi uma reviravolta muito grande na vida do Walt Disney, mas ele se transformou assim em mega, gigantesco, nesse homem, e transformou a Disney nesse império, foi mesmo com Branca de Neve.
que foi o primeiro longa-metragem animado da história. Então, assim, o cara fazia desenhos animados, 3 minutos, né, 2 minutos e meio. De repente, o maluco vira e fala, vamos fazer um filme com 1 hora e pouquinho. Você tá louco? Ninguém vai aguentar ficar 1 hora no cinema assistindo desenho animado. Não tem lógica isso. O desenho animado dura 2 minutos. Mas ele tinha assistido... Eles faziam alguns cinemas, aquele Clube do Mickey, que depois acabou virando programa de TV. Então eles reuniam várias pessoas, várias crianças, para assistir uma série de desenhos. E o Walt Disney, numa dessas que geralmente ele fazia uma visita surpresa, ele ficou impressionado em ver aquela garotada toda assistindo desenhos contínuos durante 1 hora, 1 hora e meia. Então ele falou assim, poxa, é possível. Só que eu quero mais. Eu não quero que sejam vários desenhos, eu quero contar uma única história e que essa história tenha drama, tenha aventura e tenha emoção. Tipo, louco, maluco. Os caras, isso não vai dar certo. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E aí ele arriscou, foi chamada de A Loucura de Walt Disney, né? Branca de Neve era considerada a loucura de Walt Disney em Hollywood. Ele arriscou, investiu tudo. Um projeto que a princípio era para sair $500 mil, acabou saindo 1,5 milhão. Então, assim, foi muita grana, teve que penhorar a casa, o irmão teve que fazer vários contratos em banco e pega empréstimo daqui e dali, até que finalmente ele estava certo. Explodiu, o filme foi um grande sucesso e até hoje, né, se a gente tem Pixar, Disney, as animações, todo mundo tem que falar, bom, a gente deve tudo isso a esse senhorzinho. É ele que chegou. Não, ele foi falou, vai dar certo. A Dama e o Vagabundo é genial, tudo é genial. Uma curiosidade, já que você citou a Dama e o Vagabundo, a cidadezinha que se passa a Dama e o Vagabundo é Marceline. Ele usou de cenário exatamente Marceline. Ele era apaixonado por essa cidade. Apaixonado. Era a cidade da vida dele. Ele sempre falou isso. Por isso que muita gente se confunde. Eu já vi várias pessoas achar que ele nasceu, mas é por isso, porque ele sempre disse que a cidade da vida dele era Marceline e ele sempre foi categórico com isso, onde ele passou os melhores momentos da vida dele. Isso nós estamos falando de um homem que teve vários momentos felizes na vida. E ele sempre fala que os melhores foi lá em Marceline. Então, assim, tinha muito... O Walt Disney teve câncer no pulmão. Ele fumava muito. E assim, e até a forma com que foi descoberto foi muito estranho, porque ele, apesar de ser um cara que fumava muito compulsivamente, ele não tinha tido nenhum problema de pulmão, ter ido no médico para ver, radiografia. Ele meio que abandonou esse lado, nunca se preocupou com isso. E ele teve uma queda, ele jogava polo. Ele teve uma queda do cavalo e ele ficou machucado, uma vértebra no pescoço. Então, durante muitos anos, ele ficava com essa dor. E aí chegou uma época, por meados de 65, começo de 66, estava doendo muito, mas muito mesmo. E aí ele não estava resistindo. E aí eles falaram, bom, agora você tem que ir no médico e tal, e resolver isso aí. E o médico pediu para operar. Não tinha mais jeito, tinha que operar. Quando foi fazer o pré-operatório, os caras foram fazer os exames e descobriram que ele tinha um câncer no pulmão e não tinha mais jeito. Tipo, era fatal, ele ia morrer. Então, assim, e foi realmente isso, né? Então, assim, o Walt Disney morreu muito rápido. Foi uma coisa muito rápida. Foi questão de meses. Então, foi muito rápido. Com quantos anos? O Walt Disney, ele tinha 65. Por isso que pegou jovem, todo... né? Muito jovem, um homem muito ativo, com vários projetos. Ele tinha vários projetos em mente, né? O próprio Epcot Center, hoje a gente conhece como um parque, mas não era um parque, né? Ele queria fazer uma cidade. Então, assim, era realmente um projeto urbano, era uma cidade que ele estava construindo. Mesmo, né? Muito ousado, muito ousado. O irmão seguiu esse sonho? Então, a história deles é muito bonita, assim, a história dos dois. Eu falo, eu até me emociono, porque eu acho muito bonita a história desses irmãos, né? Porque desde criança foram sempre muito unidos, e depois no trabalho, né, mais velhos, acabaram se unindo novamente para trabalhar juntos. E assim, o Disney morreu em 66. O projeto de Disneyland, né, de Disney World, tinha começado, ele que estava à frente, só que assim, bicho, o cara morreu. E agora quem é que vai tomar conta? O irmão, que era de finanças, que não era um cara ligado a nada disso, tomou a frente, ficou durante 5 anos, porque inaugurou só em 71, ele ficou durante 5 anos até inaugurar esse parque. Inaugurou dia 1º de outubro. Ele morreu em dezembro.
Então, assim, cara, é muito Caramba. doida a história deles. Assim, muito, e ele mesmo fala, ele era muito low profile, né? Então, quando foi a inauguração, todas os holofotes em cima dele e tal, e ele puxou um Mickey pro lado dele, que ele falou, bom, eu preciso me sentir próximo ao meu irmão, bota um Mickey aqui que vão pensar que é ele, eu fico quietinho. E ele foi muito breve nas palavras, lá, porque uma mulher perguntou para ele, mas por que que o senhor saiu, né, das finanças ali, de uma área que, poxa, que o senhor já estava acostumado dentro de um escritório trancado, para tomar a frente, vestir bota e sair aí, tipo, né, literalmente pondo a mão na massa, cara, tudo pântano ali. Aí ele falou, bom, eu tive que fazer isso porque o meu maior medo era morrer, encontrar meu irmão lá em cima e ele falar, e o meu parque, por que você não montou? Ele falou assim, puta, ele ia me atormentar a eternidade. Então eu falei, eu preciso montar esse parque urgente. E conseguiu, né? Fez o Que parque. maravilha. E assim, e a gente, né, o brasileiro, principalmente, a gente conhece muito mais esse, né? Que o É. brasileiro vai muito mais para Disney World do que para Disneyland, que é o parque do Walt Disney mesmo, é o de Anaheim, né? É o de Los Angeles. Esse aqui ele praticamente, infelizmente, não conheceu, óbvio, porque morreu em 66. E esse parque foi inaugurado quando? Esse que a gente conhece, o de Orlando? O de Orlando foi dia 1º de outubro. 1º de outubro Mas de de que 71. ano? 71. 71. 71. Então ele não O Walt Disney conheceu. morreu, o Walt Disney morreu 15 de dezembro de 66. É. Então foram Que 5 anos. loucura, né? Loucura. Um cara E assim, genial mesmo. e depois assim, É, né, porque ele pô, está na vida de todo mundo, né? Sei todo lá, mundo, minha neta tem 4 anos todo e mundo. conhece o Mickey, a Minnie, não sei o que lá, Não, né? todo É mundo, todo mundo. incrível. Por isso que às vezes as pessoas entram num conflito, assim, né? Durante as várias entrevistas que eu acabo dando por causa do livro, você fez muito bem, até que você falou, poxa, vou até tirar, porque entre essas questões políticas, hoje é difícil mesmo, entra, entendeu? Então não tem. E aí eu vejo um monte de gente que critica, o cara fala, não, mas olha o que a Disney se transformou. Eu falo, cara, o Disney morreu em 66. O meu livro fala sobre ele. O que aconteceu depois, eu falei assim, cara, é uma mega corporação. Hoje ela é a maior empresa de entretenimento do planeta. Então, assim, é óbvio que vai ter coisa que as pessoas vão gostar, vai ter coisa que as pessoas não vão gostar. Então, assim, você não tem mais um cara como ele, porque tudo que saía, Oleda, até 66, tinha a mão do Walt Mão Disney. dele, né? A mão dele. Nada você vai ver que não tem a mão desse cara. E a genialidade dele estava exatamente nisso, porque os caras falam que ele, por mais que, por exemplo, ele não é um desenhista mais, né? Ele parou, obviamente que ele parou de desenhar, Claro. depois que a coisa aconteceu, estourou, ele não precisava desenhar. Até porque ele É. mesmo falava que ele nunca foi um bom desenhista. Né, a ideia do Mickey é dele, mas quem desenhou foi o Obi Arix, não foi nem o Walt Disney que desenhou o Mickey. Então, assim, ele sempre teve essa dificuldade. Falou, bom, eu não sou um bom desenhista, mas eu reconheço, mas eu sou um bom contador de história. E ele era um excelente produtor e contador de história. Então, todos esses grandes clássicos que você for ver, todos, sem exceção, todos tiveram a mão dele, do começo ao fim. E ele mudava realmente tudo. Tudo. Até o que os caras falavam, não, mas essa cena não vai ter. E ele acertava sempre. Os caras ficavam pé da vida e falavam, pior que o miserável acerta. Ele fala, olha, essa cena vai dar certo, faz essa. E eles não queriam fazer, aí faziam, dava certo. Aí depois era o contrário. Não, essa eu vou tirar, não vai lá. E aí rodava a cena e funcionava. Os caras, esse cara é muito gênio, cara. Tipo, ele O sabe, cara né? O cara era sabia gênio conduzir. mesmo. Ele era amigo do Chaplin? Sim. Eles não eram amigos, obviamente, de frequentar casa, assim, não eram íntimos, mas eles eram muito amigos porque o Walt Disney sempre foi muito fã do Charlie Chaplin, né? Porque o Chaplin era mais velho. Ele sempre foi muito fã do Chaplin. Só que assim, tanto que ele quando era jovem, pra curiosidade até engraçado, quando ele era jovem, ele ganhou uns trocos, né? Imitando o Chaplin. Ele ganhava vários concursos de imitação de Carlitos e o Walt Disney ganhava. Então assim, ele sempre foi um bom ator. Por incrível que pareça, as pessoas não conhecem o lado dele, mas ele é um excelente ator. E aí tal, ele ganhava muitas coisas, imitando o Chaplin e tal. E quando aconteceu do Mickey explodir, o Chaplin ficou apaixonado pelo personagem e quando lançou Luzes da Cidade, exigiu que todo curta que abrisse Luzes da Cidade fosse do Mickey. Então já começou uma relação dos dois. E eles acabaram se conhecendo e o Chaplin sempre foi como um mentor para ele nessa questão de cinema, porque o Chaplin conhecia tudo, tinha fundado a United Artists, ou seja, o cara tinha um estúdio de cinema. Então ele sempre ajudava o Walt Disney nessa questão. Tanto que na Branca de Neve, quando todo mundo achava que o Walt Disney era louco, o Chaplin foi o único que o apoiou o tempo todo, inclusive arrancando o contrato que eles tinham na United, porque o Mickey estava e alguns filmes distribuídos pela United, que era a United Artists, que era a empresa do Chaplin. E eles tinham que pagar uma multa para isso, porque a RKO, uma outra distribuidora, queria a Branca de Neve. E o Walt Disney não sabia o que fazer. E o Chaplin conseguiu negociar, junto, evidentemente, aos sócios, acionistas e tal, isentou ele da multa e falou, não, faz que vai dar certo, não desiste, tem que fazer.
E fez e deu certo. E o Chaplin sempre foi, tipo, digamos, um aliado à distância. Então, essa é bonita a história dos dois também, Gêmeos né? se Se entendem, né? entendem. Falou, é isso aí mesmo, se entendem mesmo. E que gênios, né? O mundo carece desse Nossa, tipo de gente hoje, né? Você fala, o mundo carece de impressionante. um Chaplin, de um Disney. Não tem mais, né, cara? Acabou. Hoje é muito Tem. Você difícil. vê, tudo que a gente vê hoje é praticamente tudo dele ainda continua no auge, Sim. né? Se falar Eu tava de vendo. Branca de Neve, de Mickey, de tudo isso, tudo, e todo mundo continua vendo isso até hoje. Olha, o Mickey é o personagem mais importante de toda a história. Na cultura pop não há nenhum personagem que tenha a relevância do Mickey. Todas as casas do planeta, se você imaginar, tem alguma coisa do Mickey. Se você for girar a sua casa agora, você vai Tem. achar, no mínimo, uma meia, uma caneca, uma coisa. Todas as casas. Então, assim, é incrível, cara. E isso a gente está falando de um personagem, pô, de 1928. E não morre esse Caramba! personagem. Entendeu? Ele não morre. Você fala assim, daqui a pouco o Mickey está fazendo 100 anos. E, cara, ele está aí até hoje, jovial. A Disney estreou uma nova série de desenhos com o Mickey e tal. Cara, e a garotada tá pirando. Tem, evidentemente, uma linguagem de edição um pouco mais ágil, o traço do desenho mudou um pouco, tá, mas tá legal. E eles conseguem conquistar uma nova geração. Então vai passando geração por geração, por mais que eles coloquem Star Wars, Marvel, um monte de coisa, a figura da Disney sempre vai ser o Mickey. Não tem jeito, cara. Você fala Não assim, tem. cara, não tem, Está identificado para sempre, né? para Está sempre, para sempre. carimbado, não tem jeito, né? Agora, essa onda politicamente correta afetou de alguma forma esses desenhos? Eu acho que tem afetado bastante, entendeu? Bastante, mas não é nem pela questão Porque assim. toda hora muita- eu vejo que alguém cortou um pedaço de alguma coisa, né? É, o que tem Tirou acontecido isso, tirou muito, aquilo. o que tem acontecido muito é aquela história, a Disney, agora, hoje mesmo, coincidentemente, eu estava lendo uma entrevista do Bob Iger, que voltou a ser o CEO da empresa, e ele tá, que saiu chato que entrou ele de novo. E ele estava falando que ele vai rever tudo isso. Por quê? Até então, a Disney estava interessada como corporação no Pink Money. Então é o dinheiro, né, das comunidades LGBT e tal. Então os caras têm que colocar para ganhar esse dinheiro. Mas ela fez tudo de uma maneira, no meu ponto de vista, equivocada. Por quê? Os outros estúdios, eles conseguem incluir, né, você colocar um personagem LGBT, um personagem, de repente, sei lá, puta, olha aqui, a gente tem que colocar um personagem oriental ali. Eles conseguem fazer isso sem afetar uma história e, inclusive, envolver esses personagens na história. A Disney parece que ela quis abraçar tudo sozinha ao mesmo tempo. Falou assim, não, eu quero tudo, eu quero Pink Money, eu quero agradar isso aqui, eu quero agradar o pessoal que está preocupado com o planeta, eu quero agradecer. E acabou misturando tudo nas animações e está perdendo foco, não tem história. É até o que a gente estava comentando um pouco atrás sobre o Walt Disney ter a mão de um cara para Uhum. conduzir uma história. Hoje não tem. Se você pegar o Lightyear, né, que é o desenho do Buzz, que eles fizeram um spin-off, né, a história do Buzz antes de ser um bonequinho. Eles fizeram lá a história, poxa, 105 milhões de dólares de prejuízo. Depois eles lançaram o Mundo Estranho, 158 milhões de dólares de prejuízo. Isso tudo somado, deu no que deu. A Disney perdeu quase, se não me engano, foi cerca de 20 bilhões, né, nos acionistas. Foi o maior golpe da empresa desde 74. Ela nunca tinha sofrido um golpe tão pesado quanto Por esse. isso que Então, assim, chega esse uma... CEO voltou, não é isso? Voltou, não, voltou e voltou assim. Parece estar com sangue nos olhos, né? Como os caras falam, voltou, mas ele já deixou claro, por exemplo, que a Marvel já vai mudar um monte de coisa da política. Ele agora disse que vai prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. Porque até então estava assim. Eles lançavam vários filmes no mercado, um monte, mas não tinha lógica. Você fala assim, cara, primeiro que não tem tanta gente assim. A gente gosta de esperar um filme, né? Com ansiedade, todo mundo quer ver. Eles lançam, sei lá, cara, no ano 14, 15, começa a lançar um monte de filme, você fala, velho, não tem. Hoje você tem uma concorrência gigantesca, né? Então você pega a DreamWorks, que é a concorrente máxima ali da Pixar. Poxa, os caras lançaram o Gato de Botas com 80 milhões, ou seja, metade do orçamento do Lightyear, puta, e ganharam tipo 5 vezes mais. Aí você fala assim, cara, nota-se que tem algo errado aí, né? Como é que o outro conseguiu e a Disney, que sempre liderou esse império, pô, tá cada vez mais despencando. Então, assim, eu acho que tem que ter, diferente das pessoas que são contra, que tem, infelizmente, eu acho que não tem que ter, tal, eu falei, cara, eu acho que tem que ter inclusão, de boa, desde que esteja no contexto. Você Mesmo. pode ter uma inclusão, mas tem que estar no contexto da história, não adianta você colocar o mundo estranho e ter um Não pode ser personagem gay. gratuito, É né? Não, gratuito, gratuito não funciona, né? gratuito. No Mundo Estranho, esse que foi o maior fiasco da história da Disney, vale ressaltar, o maior fiasco da história esse último filme. Nunca nenhum filme da Disney teve tanto prejuízo quanto esse.
E aí você vira e fala, bom, tem um personagem gay, o garoto é gay, um menino, uma criança. E ele tem uma namoradinha. Só que assim, não tem sentido, porque ele tá ali, o garotinho aparece, tipo, cerca de, vamos chutar, 1 minuto e 30, juro pra você, nada mais que isso. Beleza, pai, é ele. Aí o pai, é ele que você gosta, tal, não sei o quê. Legal. E no final do filme, o garoto aparece de novo e eles estão, tipo, namorando. Mas assim, qual a relevância desse personagem na história? Zero, nenhuma. Ele só apareceu pra dizer, olha, só pra gente dizer pra você que o menino é gay, tá? E no final ele vai ficar junto. Então, assim, até amigos que eu tenho um casal de amigos homossexuais que, pô, tem 2 filhos, e a gente comentando, a gente foi jantar junto e tal. Ele falou, cara, meu filho não aguentou assistir esse filme, de tão chato que é. Ele falou, não tem sentido. Já é pra cá. Aí ele falou, eu me sinto ofendido como gay. Ele falou, eu fico ofendido, que eu falei, cara, bota um personagem gay na história, mas que tenha uma atuação, Que tem tem uma razão de relevância. ser, né? Lógico, ó, o menininho colocou um namorado, beleza. Puta, o namorado vai pra aventura junto com ele, e daí, sei lá, um dragão ataca, o outro ataca, o garoto vai defender. Não sei, mas bota a criança na história, não? Tipo, é gay porque é gay. Você fala, beleza, entendi o recado. Então fica meio bobo, né? Fica meio sem graça. Então acho que nisso a Disney vai perder. Se não mudar a estratégia, eu acho que virão outros fracassos aí pela frente, entendeu? Mas Acredito. eu acho que esse homem que... Eu não sei o nome do rapaz que assumiu, mas eu acho Bob que ele está Iger. lá para isso, né? Mas ele Para não já era, deixar né? que aconteçam outros fracassos, né? Exato, ele já era, né? Então, assim, o Bob Iger foi um dos grandes CEOs da empresa. Então, assim, foi ele que comprou a Pixar, foi ele que comprou a Marvel, foi ele que trouxe Star Wars. Então, assim, o cara transformou a Disney nesse monstruoso império que a gente vê. Só que talvez agora caiu a ficha nessa frase dele que eu achei muito marcante. Vamos agora fazer algo com qualidade e não prezar a quantidade. Então, assim, isso é muito importante, porque eu tô vendo que eles estão, mesmo no universo do Star Wars, por exemplo. Poxa, você tem hoje, sei lá, antes você tinha 20 personagens, 25. Você tem, não dá pra contar, tem 200, 300, 400, então assim, cada hora é um. Aí eu falo, Jesus Cristo, a galera de hoje, a molecadinha, não sabe nem quem é o Darth Vader mais, porque é tanto personagem que você fala, meu Deus, o Darth Vader é quem? Me mostra aí na linha de tempo da história, né? Então assim, isso eu acho que atrapalha bastante, né? E ele, talvez, como os acionistas puxaram a orelha, acho que agora vai chegar com o pé no freio e falou, opa, eu já vi que já cancelou alguns filmes da Marvel que ia sair, já alterou data, um que ia estrear agora em junho, já vai estrear só em dezembro. Então, assim, acho que o cara já começou a falar, meu, vamos com calma, porque eu tenho que prestar conta, e os acionistas, com toda a razão do mundo, querem o meu fígado, cara, porque eu tô vendo a gente só tomando fracasso, né? Então é meio triste, eu acho que o Walt Disney ia ficar triste com isso. Imagina, deve ser uma guerra, né? É. Deve ser uma guerra. Deve. Eu não queria estar na função desse cara nunca, porque você fala assim, bicho, você imagina. Cara, o cara tem que controlar esse império. Eu falo assim, eu vi uma entrevista dele, ele é super jovial, né? Eu vi uma entrevista dele, ele fala que ele dorme muito tarde, acorda muito cedo, ele acorda todo dia, tipo 5 horas da manhã, ele acorda pra malhar, tal. Não, ele é um cara bem... E assim, ele não para, bicho, porque a mulher falou, acho que foi na Oprah, que ela perguntou pra ele, falou, cara, você tem tempo pra fazer alguma coisa? Eu falei, não. Assim, porque é muita coisa. Ele delega as funções, obviamente, Claro. mas você imagina o celular desse homem. Tipo assim, é o dia inteiro deve ser nego, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Tanto que no livro, ele tem a biografia, que é excelente, diga-se de passagem, a biografia dele, do Bob Iger. Começa o livro, ele conta a história daquele, lembra que morreu um garotinho, que o crocodilo comeu, tal, num dos hotéis da Disney. Ai, meu Deus. E ele conta exatamente, ele conta essa história, que ele fala que foi o pior momento, obviamente, da vida dele. E ele estava na China inaugurando o parque, nesse dia. E ele falou, vocês imaginam, eu estava para subir no palco, para falar, evidentemente era a minha vez de fazer a apresentação, e o cara me manda um recado desse, falou, cara, aconteceu uma tragédia, aconteceu isso. E aí ele falou que, pô, ele ganhou forças, não sabe da onde, foi lá, fez lá o pronunciamento dele, imediatamente ligou para a Disney e falou, eu quero conhecer os pais dessa criança. E ele foi realmente conhecer os pais da criança e, tipo, ele falou, eu não tinha o que falar para eles. Eu falei, olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque eu não sei o que fazer. E ele tinha uma explicação triste, não justifica, óbvio, ele mesmo diz isso, claro que não justifica, mas eu não sabia desse número que é assustador. Na região ali da Flórida, você tem cerca de 8 crocodilos para cada pessoa. Então, assim, é assustador o número que tem de crocodilo jacaré. É assustador. E ele falou que, infelizmente, como eles nunca tiveram um caso desse na história, nunca teve, então, assim, passou batido. Então, tipo, eles achavam que estavam seguros dentro do hotel. Agora, quem for para Disney agora e tiver essa curiosidade, você pode ver, todos os hotéis estão cercados com placas. Todos, sem exceção. Cuidado, não passe dessa linha, não passe não sei o que e tal. Porque
caiu a ficha, né? Fala, puta, cara, a gente estava esse tempo todo e nunca tinha se tocado que podia acontecer uma tragédia como essa, né? E ele fala que quando ele foi conversar com os pais, que não tem o que falar, né? Ele falou, bicho, cheguei lá, eu não sabia o que falar pro pai da menina, falei, olha, você pode pedir o que você quiser, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, não, eu não quero nada. Não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele falou assim, ó, eu só quero que isso nunca mais aconteça com nenhuma família. Aí ele falou que eles bateram o recorde, que em 24 horas eles conseguiram cercar tudo e tem praticamente o tamanho de 2 ilhas de Manhattan, né? E eles em 24 horas cercaram tudo. Ele falou que foi o trabalho mais intenso da Disney, sei lá, nos últimos 30 anos, de repente. Então, assim, muito trabalho para cercar e tentar evitar que acontecesse, obviamente, uma nova tragédia, né? Graças a Deus não Que aconteceu mais nenhum. loucura, né? Que loucura. É muita coisa ao mesmo tempo. Meu Deus. São vários Eu fiquei parques, né? curiosa que você falou que esse é o seu 8º livro, Sim, Árvore dos Sonhos, né? sim. Quais foram? Os outros são sobre que assuntos? Porque eu achei que o Walt Não, Disney era a sua maior paixão, assim. não, é a minha maior paixão. É a maior paixão, mas os outros, o primeiro livro, o nome é Sob a Luz do Sinistar, porque eu sempre escrevi em jornais, né? Eu sempre fui colunista. E eu escrevi também muito sobre cinema. E aí esse primeiro livro, é porque as pessoas tinham pedido, leitores e tal, então eu fiz um conglomerado ali tal de textos que eu tinha escrito sobre cinema. Na verdade eram crônicas sobre algum assunto e eu sempre usava o cinema como pano de fundo. Então esse foi o primeiro, aí depois eu lancei um livro muito bonito, diga-se de passagem, que é o Sexo, Cinema e Dois Corpos Fumegantes, que é o maior guia de cinema e sexo do mundo. Então, assim, é o maior mesmo. Então, tudo que você imaginar sobre cinema e sexo, nada a ver com pornô, né? Cinema e sexo, eu digo de filmes de arte, filmes blockbuster, enfim, nada, não tem filme pornográfico. Aí depois eu fiz um Fragmentos de uma Mente de Construção, que também é um livro de crônicas. Depois o Lolitas, que é um quadrinho. Depois eu fiz a biografia do Play Center, a biografia oficial do Parque do Play Center é minha, né? O Play Center é o lugar onde tudo acontecia. Aí depois fiz o que eu dei para Zoe, que é lindo, que é o ABC do Rock, que eu amo esse livro. Tá longe de mim aqui agora. Eu devia ter Lindo colocado aqui demais. Meu do primeiro livro lado infantil e é muito para lindo. Eu fiz com o Daniel mostrar. Ivanascas, ele fez o desenho. Esse livro é lindo demais, assim, é lindo. E quando as pessoas pensam, mas é de rock. Não é de rock. Eu apenas usei os personagens de rock para passar as mensagens que deveria passar para todas as crianças. Então, assim, é um livro muito mais conservador do que ousado. Então, você fala assim, é um livro para crianças mesmo, é um livro infantil. Depois, na pandemia, eu escrevi o Toca do Lobo, que é o Como Não Enlouquecer numa Pandemia. Aí depois, finalmente, veio o filhão, veio do Walt Disney, entendeu? Que E era, por que o era o lobo, xodó. hein? Por que o lobo mochileiro? Você é um mochileiro? Você viajou o mundo com a Sim, mochila, é isso? porque Lobo, porque eu tenho um canal bem forte no Facebook que chama-se A Toca do Lobo. Então, assim, a gente bateu o mês passado, foram 12 milhões de engajamento, né? Então, assim, são só Caramba. textos, não tem nada. Eu não publico nada de ninguém, não ponho vídeo, são só textos autorais, textos meus. E, assim, graças a Deus, as pessoas gostam bastante. Então, tem um retorno muito, muito grande mesmo, né? Então, assim, texto com 70 mil curtidas, tem texto com. Eu acho que o último que saiu agora estava com 6 milhões de visualizações. Então, assim, então Meu é bacana. Deus. E aí, como eu viajo muito e escrevo para algumas revistas de turismo, eu colocava e lançava algumas coisas lá. E aí foi muito engraçado, porque, como eu te falei, até aquela que eu brinquei, eu falei, Leda, eu sou muito, muito, assim, fora de tecnologia. Então, o Instagram mesmo, eu falei, eu tenho esse Instagram muito recente, porque eu não sabia usar, eu sou muito atrasado nisso. E aí todo mundo, não, precisa ter um Instagram, precisa ter... E aí, como eu viajava muito, eu tinha muito material, eu falei, legal, vou fazer um Instagram e vou colocar lá algumas coisas de viagem. Mas assim, sem pretensão nenhuma, né? Mas viajar é uma grande paixão e o próximo livro, se Deus quiser, o próximo é exatamente sobre isso. O próximo vai ser sobre a Rota 66, né, que a gente fez 2 vezes, tal, tem muita história boa, ou vai ser sobre a Europa, tipo, os principais pontos para você conhecer da Europa e que as pessoas geralmente não vão, sabe assim, tipo, não vou falar da Torre Eiffel, vou falar de outros lugares, fala assim, é diferente, você vai estar no Paris, beleza, a Torre Eiffel você já conhece, eu sei que você já vai. Então vou te falar de outros lugares que talvez você não conheça, fala, pô, interessante esse lugar que o cara foi, Bacana entendeu? Mas você isso. entra nisso, né? O Marcelino, sem querer, Muito. entrou nisso, porque fui falar do Disney e acabou entrando nisso, que a cidade é maravilhosa. Eu falei, cara, essa cidade tem que entrar para contar a história, porque tem muita coisa legal aqui e ninguém nem E imagina, é né? Porque fica no meio de incrível, uma porque é história uma cidade mínima. Tem mínima. museu, tem essa piscina pública, tem várias coisas. É interessante os Estados Unidos, como eles se preocupam com a vida, né, da Sim. comunidade. É muito legal isso. A E não gente é, não tem essa cultura, não né? tem. Infelizmente, a gente não tem. Bom, eu moro em Guarulhos.
terra dos Mamonas Assassinas, que eram meus grandes amigos, diga-se de passagem. Cara, Jura? não tem nada, não tem nada. Eu mesmo já falei várias vezes aqui, eu já desisti. Você fala, cara, por que vocês não fazem um museu, pelo amor de Deus? Pô, os caras são conhecidos no Brasil É inteiro. O Brasil conhece os verdade. caras. Nunca teve. Não tem Nada. nada. 25 anos da No Rio de morte, Janeiro, zero. eu morei no Rio 40 anos, não tem um lugar para você ouvir bossa nova. Se Ah, você então, chegar lá agora, eu não posso te levar para ouvir bossa nova. porque não tem. Como assim, entendeu? O Brasil não cultua isso, nenhuma cidade, nem grande, nem pequena. Não é Então, lá eu muito tenho esse lado, doido? tem esse lado interessante, porque eu acho assim, por exemplo, se você pegar o Bagdá Café, né, do filme, quando você vai no Bagdá Café, ali no meio da Rota 66 e tal, próximo, você fica se perguntando assim, cara, como essa pessoa vive? Porque assim, ela tá literalmente no meio do Nada. nada, nada. E o bar é extraordinário, as pessoas são felizes, tudo é legal, e você fala assim, cara, desculpa. Aí o cara fala, ah, não, você está sendo muito americano. Eu falo, não, não, quem me dera se eu fosse. Eu falo assim, eu estou falando que realmente eles têm uma visão diferente da nossa, das coisas. Eles têm, cara. O cara tá lá, ele não tá chorando porque ele tá no meio do mato e ninguém tá dando bola para ele. Ele tá... Não, ele vai lá e decora aquilo de um jeito bem rústico, bota uma moto estraçalhada lá na frente que ele catou num ferro velho, bota... Cara, e o cara transforma aquilo num ponto turístico que todo mundo quer conhecer. Você fala, meu Deus, eu quero lá conhecer. Não é? Então, assim, eles têm esse lance. A gente foi para Tombstone, que, pô, é a cidade mais antiga de Velho Oeste, né? Que tem nos Estados Unidos preservada. É sensacional, porque você está literalmente numa cidade de Velho Oeste. Então, todo mundo andando armado e armado mesmo, que é legal lá. Então, os caras andando com cinturão, com a arma na cintura. Os saloons, você entra nos saloons, muitos deles preservados. Você tem o Bird Cage, que é considerado hoje o espaço mais assombrado dos Estados Unidos, né? Porque tem aqueles caçadores de fantasma, eles já foram para lá e tal, porque é muito antigo e é onde tinha os bailes. Na época do Velho Oeste, então, ficavam as prostitutas, tal. Então, muita gente morreu, obviamente, ali, porque era uma loucura. E, bicho, eles preservam aquilo de uma forma que, pô, é lógico que você quer conhecer, é lógico que você quer ir. Porque você fala, bicho, é como se fosse De Volta para o Futuro, né? O filme. Você pegou lá o É carro verdade. e tipo, foi lá passar, você fala, cara, eu tô no meio do Velho Oeste, eu vim parar aqui. Então, assim, eles têm esse gancho, né? Que, infelizmente, a gente não tem. Você acabou de citar o exemplo da Bossa Nova e eu te falei do Mamonas. Você É, falou assim, é inconcebível. Guarulhos, que não tem nada, não tem não nada, tem por um que que não museu tem dos uma coisa, Mamonas. né, em homenagem ao... É Tem uma inacreditável. pracinha, para não falar que não tem nada, tem uma pracinha bem mequetrefe, assim, que conhecendo o Dinho como eu conhecia, ele ia zoar muito com essa praça. Ele fala, meu Deus, E gente, chama se tivesse como? um jogo do Praça Mamonas Praça Assassinas? Mamonas. Mas o que que tem? Nada. Nada. Tem uma estátua de uma mamona, não tem nem estátua deles. Tem a estátua de Cara, uma mamona, literalmente da mamona, e aí fica assim, ó, Praça Mamonas Assassinas. Aí você fala, Jesus, a gente é cara, muito fora da casinha, né? É muito fora da casinha. você fala, eles têm roupas, várias, cara, eles têm instrumentos, tem muita coisa que você podia usar. Se você for, por exemplo, você pega ali em Montreux, né, que tem um museu lá do Queen, o Queen Experience, tal, que era onde era o estúdio e hoje virou um museu. É pequenininho, é muito pequenininho. Então você fala, pô, tem o quê? Tem 3 mudas de roupa ali do Fred Mercury, você tem uns discos, você tem uns instrumentos. Cara, todo mundo vai. Todo mundo vai. Aí o cara vai falar, ah, mas você quer comparar o Queen? Não, eu não quero comparar, mas no Brasil, todo mundo conhece os Mamonas, cara. Todo mundo sabe. O cara desce do aeroporto aqui, se tem um museu, eu tenho certeza que ele vai falar, ah, já que eu desci aqui no aeroporto, vou dar uma Vou dar uma passadinha lá para olhada, conhecer. né? E vai. Mas ninguém tem o menor interesse, assim. Nada. Eu mesmo já levantei essa ideia aqui umas 15 vezes, já falei, chega, desisto, não vou nem falar mais, porque nunca eles vão fazer, entendeu? Então, assim, é triste, né? Porque a, a- a- as memórias se vão, né? Tipo, Bom, aqui não tem. bom. Mas você viaja muito, né? Nossa, você falou que Putz, eu fez a Rota gosto. 66 2 vezes. 2 vezes eu fiz. Eu gosto muito e eu tenho uma namorada que nem eu, doida, então assim, então a gente vai, ela gosta também. Então a gente faz, recentemente a gente fez agora Europa, e eu sempre falo para todo mundo que a gente faz sempre de trem, né? Por isso o mochileiro, porque quando você viaja, por exemplo, vai com mala, eu tento explicar às pessoas, eu falo, cara, você perde muito tempo da sua vida com a bendita mala, você gasta mais porque você tem que pegar um Uber, você não vai ficar andando com 2 malas para pegar o, sei lá, o trem a 3 quarteirão. Cara, como a mochila, Leda, juro pra E você, é você a coisa mais deliciosa do mundo. consegue? Eu consigo, sabe por quê? A gente aprendeu isso. É É, mais difícil ela, coitada, mulher é mais difícil. A gente tem uma mala bem grande, a gente comprou uma mala, acho que são 40 litros e tal. Então a gente coloca a regra número 1, tênis. Ninguém vai levar nada. É um tênis ela. Vamos dar tênis. Estourou, quebrou, furou, como já compra aconteceu, outra. a gente compra outro. Você vai lá e compra. Roupa, então você faz o seguinte, ó, leva para uma semana.
Então você tem lá 7 camisetas, 7 cuecas, coisas. Você vai usando, cara, cada hotel que você vai, o albergue, sempre tem um lugar para você lavar as roupas. Você vai e lava essas roupas, passeia, volta, já secaram, você usa elas. Ah, mas eu não quero lavar. Meu amigo, em qualquer lugar que você for do mundo, você vai ter loja muito barata para você comprar, entendeu? Você vai na Irlanda, você vai naquela Pennes lá, que você fala, cara, você vai comprar muito mais barato que no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, você vai naquela Ross, você vai comprar calça, camiseta muito mais barato que qualquer lugar no Brasil. Bicho, é desapego mesmo, entendeu? Eu falo, leva uma camiseta que você já não tá muito afim. Pô, chega lá, várias vezes eu fiz isso, de trocar. Eu lembro, eu tava com uma camisa do Elvis, eu tava com uma camisa do Elvis, super bonita, eu não queria dar, porque eu gostava da camiseta. E aí a gente foi conhecer, a gente foi para Memphis, né? Foi para casa dele, Graceland e tal, e fui conhecer o estúdio, né? O Sun Records. E aí a menina começou a explicar, tal, você vai lá, e era uma graça assim a menina, tal, e a gente começou a bater papo. Aí ela, puta, adorei sua camiseta. Eu falei, pô, obrigado, tá, onde você comprou? Eu falei, no Brasil. Ela era brasileira. Ela, cara, eu sou brasileira. Aí começou a falar em português, eu falei, jura? Ela, Mel, eu queria uma camiseta dessa. Nossa, não sei o quê. E a gente acabou ficando amigo, até hoje nós somos amigos. A gente acabou ficando amigo, eu falei, você quer a camiseta? Tirei a camiseta, dei pra ela a camiseta, falei, pronto, presente. Você é louco? Eu falei, não. Aí peguei uma outra camiseta lá, qualquer deles, que é legal, coloquei e falei, bicho, é isso, entendeu? Eu tava com uma nova, pronto, dei pra ela, fiquei com uma camiseta nova. Então, assim, se você vai viajar para conhecer lugares, você tem que se desprender, cara, senão você não vai conhecer. Não é? A não ser que você fala, não, eu vou para jantar em Paris, eu quero ficar num hotel. Beleza, cada um tem um gosto. Então você vai, eu quero, sei lá, cada dia eu quero estar com um sapato diferente. Eu, graças a Deus, como eu falei, ela embarca nessa. Ela fala, meu, de boa, vamos fazer isso. Você E arranjou a dá. namorada certa, né? Mulher exata, exata, porque ela é igual, é a loba mochileira, entendeu? Então é a loba Muito mochileira que deve estar, bom, obviamente, muito nos bom. assistindo. Adorei a loba mochileira. Não, A porque loba é mochileira. difícil, né? Eu acho difícil desapegar, assim. Eu acho mais fácil, sempre achei mais fácil desapegar de uma coisa que eu nunca usei Sim. do que uma coisa que, entendeu? Uma coisa que eu ganhei e não usei, do que uma coisa que eu já usei um tempão, entendeu? Porque aí eu Eu acho sou que para. apegada àquela coisa. Exato. Eu Para ela, eu gosto. acho que Eu sou a que leva metade da casa, então da eu sou a casa. que leva um malão, entendeu? É um Então, mas aí desacerto. quem leva malão é o que a gente sempre fala. Trem não dá, trem não é uma boa escolha, entendeu? Porque o Não trem ele é uma é. excelente escolha. Essa que a gente fez agora, a gente fez a besteira de levar uma malinha. Fora a mochila, levamos uma malinha. Pequenininha, mas levamos. Pô, é muito complicado, porque você para em estação, e às vezes assim, você está numa estação e você tem que trocar o trem para pegar um outro trem, e o tempo é muito curto. Então você tem que trocar o trem em 3 minutos, é muito curto. Então, às vezes você está numa estação X, você parou, vai trocar o trem, e aí você tem que passar, ele está na outra plataforma, você tem que descer uma escada, você tem que subir outra. Com a mala na mão, vai dificultar, e assim, trem tem o lado bom de você não ter que ficar esperando, porque ele está sempre 11h12, 11h12 ele vai sair. É 7h53, ele vai ser 7h53. Mas tem um lado ruim que ele também não espera. Você chegou atrasado, azar seu. Você atrasou um minutinho, tchau, que eu falo para todo mundo. Avião é ruim que você tem que chegar tipo 4 horas antes, É. né? Você chega 2 horas. Aí você tem. O trem não. A gente pegava trem, eu lembro que a gente estava na Suíça, o trem, a gente ia viajar, sei lá, o trem ia sair 7h50. Meu, a gente acordava 7h30. Assim, falava, meu, de boa, acordava, já colocava a roupa, descia porque era próximo. E tudo bem, você espera 2 minutinhos lá, você chega lá às 7h48. Espera, chegou o trem, você entrou e vai, entendeu? Às vezes, se você tá com mochila, para numa estação que você, enfim, você não tem hotel, não tem nada, mas é uma cidade que você de repente queria conhecer. E ela é rápida. Você desce com uma mochila, só tranquilo. Você conhece a cidade, se diverte, almoça, vai lá, puf, volta no trem e vai embora para onde você estava. Vai viajar muito longe, maravilha, você economiza no hotel, você dorme no trem. A gente já pegou, já pagou as que você dorme, vagão bonitinho, fechadinho, com cama, então assim, vale muito a pena viajar. Eu sempre falo, cara, se você não tem essa onda de vai de trem, bicho, é a melhor coisa, é mais barato, você se diverte mais, a viagem é mais bonita, a verdade seja dita, porque, É. pô, dependendo de onde você Claro, você vai, a vai coisa. vendo a paisagem, as Ah, cidades, você né? viajar, por exemplo, para a Suíça de trem, eu falo, tá incluso no pacote, né? Como é que fala? A janela ali, as paisagens estão inclusas no pacote. Que você fala, cara, a primeira vez que eu fui, eu lembro que era uma amiga, e ela falou assim: ah, vou te levar, a gente ia para uma cidade, e aí era aquele trem panorâmico. E eu sempre tô com um livro, né? Eu sou muito doido para ler, então toda hora eu tô com um livro na mão. Eu levei livro. Ela, por que você vai levar um livro? Eu falei, para ler no trem. Ela falou, não leva, você não vai conseguir ler. Não, eu vou levar. Impossível, porque era tão lindo tudo aqui, você ficava, meu Deus. Tipo, você ficava namorando a viagem. Então você falei, cara, imagina, pode ter 10 horas de viagem que você tá.
Nossa, cara, é lindo demais esse lugar. Então, assim, então acho que tem esse lance de você saber aproveitar o momento, né? Aproveitar o lugar que você está, o destino. Ou como eles falam, né? O importante não é o destino, né, cara? É a É tra- trajetória até ele. Então você fala, isso aqui é trajetória, o mais claro. legal. Então, eu gosto muito. Não, E já é como estou você falou, é um morrendo de momento muito bom. inveja, já vou repensar minha mala, com Mas certeza. vale, juro, faz isso que você vai ver. Faz, é Eu tô sério. velha para ser mochileira, Não é mas eu nada, não diminuí o tem tamanho isso, da não é mala é não. uma. Não, não é. Juro que não é, porque, olha, eu vou te falar, quando você entrar nesses textos, você vai ficar assustado. Porque você vira e fala assim, meu Deus, tem gente, assim, de verdade, cara, de todas as idades, de todos os tipos. Então, eu acho lindo quando eu vejo o casalzinho, assim, de verdade, a gente chegou a conhecer, cara, senhores, mas senhores mesmo. A gente conheceu um casal que ele tinha 80 e ela tinha 72. É. Cara, eles bebendo com a gente. Nós paramos uma coisa, eles bebendo juntos. Então, eu falei assim, cara, eu queria ter essa idade. Juro, eu pensei, eu queria chegar nos 80, assim, entendeu? Já não Ah, tô eu podendo acho que você beber vai agora. chegar com a mochilinha nas costas e vai em É, frente. com a mochila acho que vai me ajudar bastante, Eu entendeu? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Acho que esse próximo livro também eu vou querer conversar com você, porque esse aqui eu estou adorando. Vou Poxa, que sugerir legal. aí a todo mundo e vou esperar pelo próximo, contando as viagens, a Rota 66 Puta, bacana. e os lugares não característicos dos países, Exato. né? Não Tipo, óbvios. é a Europa que você não Na conhece, Europa né? Tipo assim, que você não conhece, é a tá Europa que certo. você não conhece. Você vai ver uns lugares lá que você vai falar, meu Deus, tem essa cidade, eu não sabia. Deixa eu só falar que o livro para as pessoas, tá? Ele está disponível no site da editora Zelig, tá? É o www.editorazelig, né? É, tá aqui. Z-E-L-I-G. Isso, essa aí, ó. Tá nesse site. Ou, a partir da semana que vem, já começa na Amazon também. Mas agora, se a pessoa quiser, tá lá na editora Zelig. O da Zelig vai com dedicatória do autor. Olha aí, tem seu Tá na charme, tem Zelig. seu charme. Esse vai com uma dedicatória, tipo, viagem de trem. Vai estar ali. Tá certo, Maurício. Muito obrigada, hein? Pô, eu Adorei que te agradeço. conhecer. Muito obrigada Obrigado, mesmo. viu? Eu que Tá? Foi um agradeço prazer. muito. Obrigado, querida. Obrigada Obrigado. por tudo. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.